Eu gostaria que você deixasse aberto Êxodo, no capítulo 7, por favor. Deixa aberto, a partir desse capítulo a gente vai ver algumas coisas tão importantes dessa história que vai nos abençoar muito nesta manhã. Êxodo no capítulo 7. E que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta manhã. Bom, gente, o livro de Êxodo é a história da mudança profunda na vida de um povo. Se nós queremos um avivamento, se nós desejamos uma visitação especial de Deus, se nós queremos viver em chamas para Deus, nós devemos saber, meus queridos, que haverá em nós uma mudança profunda. O avivamento faz isso na vida de uma pessoa, de um povo e de uma nação. E eu queria ver com vocês aqui um pouco da história de Êxodo. Como é que os israelitas foram parar no Egito? Como é que isso aconteceu? Veja, em Gênesis, nós ficamos sabendo que por ciúmes dos irmãos, José, filho de Jacó, ele foi vendido como escravo e levado ao Egito. E depois de sofrer muito, estou aqui falando de maneira bem resumida, depois de sofrer muito, José se tornou governador do Egito. E então, mais à frente, ele levou toda a sua família para morar com ele. E o tempo passou. O tempo passou e a sua família foi crescendo, foi se multiplicando. E então, os governantes do Egito se sentiram ameaçados e eles disseram: olha, esse povo está crescendo muito. Eles estão se multiplicando. O melhor a fazer é escravizá-lo. Vamos escravizar Israel. Eles podem se tornar um povo muito forte e então se tornar uma ameaça ao império egípcio. E assim aconteceu. Assim foi feito. O povo de Israel foi escravizado. Mas, passado um tempo, Deus anunciou que iria levantar um libertador para tirar o seu povo dessa escravidão. E Moisés, o escolhido, nasceu. Então, a história conta que o faraó do Egito, sob a influência do diabo, mandou matar todas as crianças. A mãe de Moisés, sob a direção de Deus, ela entendeu que o seu filho precisava viver. E ela então colocou o bebê num cestinho de junco e ela largou ali no rio Nilo. E, gente, pela providência de Deus, a filha de Faraó achou aquele cesto, recolheu o menino e o levou para ser criado no palácio. Gente, é impressionante, meus irmãos, como Deus age no secreto. É impressionante isso. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando. Você crê nisso? Enquanto você dorme, Deus te abençoa. Porque o guarda de Israel não dorme. Ele está olhando para você o tempo todo. É por isso que nós não precisamos pedir a Deus: por favor, Deus, olhe para mim. Não, porque o olhar de Deus está na sua direção o tempo todo. O olhar de Deus está na direção da sua família o tempo todo. O olhar de Deus está na direção desta comunidade o tempo todo. Então, a nossa oração, meus irmãos, não é para que Deus comece a olhar, comece a trabalhar, comece a fazer algo, não. Porque Ele já está fazendo. Ele não está dormindo. A nossa oração é para que o Senhor nos livre da ansiedade de pensarmos que Ele não está fazendo nada. Porque Deus está trabalhando o tempo todo. Enquanto você dorme, Deus trabalha e te abençoa. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã.
Quer aplaudir? Pode aplaudir, sim. Claro. Deus está trabalhando, queridos. E aí, Moisés cresceu. Moisés cresceu na corte do faraó, mas também Moisés via a opressão dos egípcios sobre o seu povo. E como aquilo machucava Moisés, né? Os judeus já sofriam como escravos há mais de 400 anos, queridos. E um dia Moisés viu um egípcio matar um judeu. E nesse tempo, ele já sabia que Deus o estava chamando para libertar o povo, mas antes aquele povo teria que passar por uma grande e profunda transformação. E ele sabia disso. Mas, meus irmãos, as forças do mal iriam tentar de todo jeito atrapalhar o projeto de Deus. Pois é, deixa eu dizer algo muito importante para vocês. Você deseja um avivamento? Quantos aqui desejam realmente viver um tempo novo, um avivamento? Olha, meus queridos, se nós queremos provar um avivamento, saiba que Deus vai fazer grandes e profundas transformações na nossa vida, na nossa família e na nossa comunidade. Nós cremos nisso. Mas, para isso nós temos que vigiar, Por quê? Porque todas as forças do mal vão convergir para impedir, meu irmão, minha irmã, que você tenha uma vida diferente, uma vida transformada pelo Senhor. Nós temos que estar atentos, mas Deus quer mudar a nossa vida para melhor. Eu não tenho dúvida disso. Ele quer tirar você do lugar onde você está e levar você a um novo lugar, a um novo patamar, a uma nova vida, visando única e exclusivamente o seu crescimento. Amém, meus irmãos? E uma coisa que me impressiona nessa história, que nós vamos meditar aqui, continuar meditando, é o processo de Deus para libertar Israel. Como é que foi esse processo? Deus usou, gente, uma maneira duríssima para isso. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Quantas pragas? Foram 10 pragas. E essas pragas era como sinal de que ele não queria o seu povo ali e que Faraó deveria deixar aquele povo ir. Mas, gente, observe uma questão que é difícil de entendimento. Pensa aqui comigo. Olha só, o Deus que mandou as pragas ao Egito é o mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó para ele não ceder. É algo que não dá para entender. Parece que não há uma lógica. Quer dizer, Deus queria libertar o povo, mas ele envia pragas ao Egito e ao mesmo tempo ele endurece o coração de Faraó para não libertar o povo. Como assim? E eu penso que Deus tinha 2 motivos para agir assim. 2 motivos. E o primeiro motivo era uma ação de justiça sobre o Egito pelos 430 anos que eles oprimiram, que eles maltrataram e escravizaram os hebreus. E o segundo motivo era uma lição para Israel. Sim, para que eles entendessem que era o Senhor quem os estava libertando. Gente, e aí então a libertação foi algo tremendo, foi algo espetacular, que é o que nós vamos ver aqui nesta manhã. O processo de libertação de Israel aqui é uma figura da nossa própria libertação do mundo. E então, gente, o que é que aconteceu? E aí, a partir do capítulo 7, na verdade essa história se encontra dos capítulos 7 até o capítulo 14. Mas então, você começa a observar que no capítulo 7, Deus enviou a primeira praga. Qual foi a primeira praga? As águas se tornaram em sangue. Então, e você imagina todas as águas, as fontes, os rios, os lagos do país virarem sangue. Os peixes morreram,
o odor era podre, mas, conta a história impressionante, é que os feiticeiros de Faraó fizeram a mesma coisa. Então veja, o poder do mal também opera sinais. Vou repetir. O poder do mal também opera sinais. E aí surge então a segunda praga. Qual foi a segunda praga? As rãs. Você veja que uma coisa está conectada à outra. Uma praga se conecta com a outra. Com as águas apodrecidas, as rãs agora invadem as casas. E aí diz a história que os bruxos de Faraó fizeram a mesma coisa. Veja então como é que o mal age. Vem a terceira praga. Qual foi a terceira praga? Os piolhos. Você imagina, era piolho para tudo quanto é lado. Piolho nas pessoas, piolho nos animais, provocando aquela terrível coceira. Quem aqui já teve piolho quando pequeno? Deixa eu ver, quantos aqui? Levanta a mão. Olha só. O que é que a gente usava? O que é que a gente usava na época para matar piolho? Vocês lembram? Vinagre, que mais? Mas tinha um outro remédio, Mantuan. Neucide. Aí colocava na cabeça da criança junto com um pano, não é isso? Você lembra disso? Quer dizer, matava o piolho e a criança. E colocava no sol. Eu me lembro que em casa uma vez, eu lembro muito bem disso, meus irmãos tiveram piolho e eu não. Olha lá, a piada já sabe, você já até sabe qual é a história. E aí eu lembro que eles colocaram um pano na cabeça, e todo mundo de pano na cabeça. E eu não, eu queria também ter piolho para ter o pano na cabeça. Mas o piolho não entrava. E aí eles brincavam comigo, mas sabe por que o piolho não entra? O seu cabelo está pegando fogo. Mas eu colocava pelo menos o pano na cabeça, para a gente ficar todo mundo igual. Então você imagina o que aconteceu ali no Egito. Todo mundo empiolhado. Inclusive os animais, e a coceira era terrível. E o texto diz também que os magos de Faraó também fizeram a mesma coisa. Veja só, meus queridos, a extensão do poder do mal. Veja que o diabo faz milagres. O diabo também cura. Observe isso. E aí vem a quarta praga. Qual foi a quarta praga? As moscas. Mosca para tudo quanto é lado. Você imagina, não é terrível, gente, quando nós estamos comendo mosca em cima da comida? Tinha mosca para tudo quanto é lado e a terra ficou infestada de moscas. E aí, meus queridos irmãos, a essa altura, com a quarta praga, o faraó fez a primeira proposta de libertação, que é justamente a primeira proposta do inimigo, que você pode acompanhar na tela. Primeira proposta, e agora sim você pode acompanhar Êxodo capítulo 8. Vai lá, Êxodo capítulo 8, versículo 27 e 28. Olha só a primeira proposta. Disse Moisés: faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordena. E o faraó respondeu: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Mas não se afastem muito. Mas não se afastem muito. Você pode repetir comigo? Mas não se afastem muito, disse o faraó, e orem por mim também. Não sei se você consegue perceber aqui a sutileza. Você percebe? O que é que o faraó disse? Vocês podem ir, mas não vão muito longe. Gente, é assim que o diabo age. É assim que o mal age na nossa vida.
Você quer viver na presença de Deus, você quer orar mais, você quer ser mais consagrado, você quer ler mais a palavra, você quer servir mais a Deus. E aí então vem o inimigo e diz: olha, tudo bem, mas não vá muito longe. Você pode ir, mas não vá muito longe. Então observe que a proposta do mal é a seguinte: olha, se consagre, mas não se consagre muito, não. Ore, mas não ore muito, não. Leia a Bíblia, mas não, você não precisa ler muito, não. Vá à igreja, mas você não precisa ir sempre. Participe, mas não se envolva muito, não. Essa é a proposta do inferno, do inimigo. Ou seja, gente, o diabo, ele quer que nós tenhamos uma entrega parcial. Mas quando nós provamos um avivamento, nós entendemos que a nossa entrega, a nossa vida e o nosso compromisso tem que ser total, gente. Posso ouvir um amém aí da igreja? Por quê? Porque Deus não aceita uma vida pela metade. Nós precisamos ser inteiros para Deus. E o que é ser inteiro? É não ser pela metade. É tudo para Ele, queridos. Deus não quer uma vida fragmentada, uma vida parcial. Deus quer integralidade, gente, na nossa devoção, no nosso coração para com Ele. Ou você é do Senhor, ou você não é do Senhor. Ou você pertence a Ele, ou você não pertence a Ele. Ou você ama a Deus, ou não ama a Deus. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Jesus disse que quem comigo não ajunta, espalha. Então, ou a nossa vida é dele ou não é. Deus não quer a sua vida pela metade. Deus quer você, é entrega total. Amém, meus irmãos? Amém? Então que nesta manhã você tome uma decisão. Que nesta manhã você decida: eu não vou dar metade a Deus. Não, eu não vou dar só um pouquinho. Eu não vou dar minha vida apenas parcialmente, mas eu vou entregar tudo. E o Senhor está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer a nossa vida, Deus quer o nosso coração por inteiro. Você está disposto a entregar tudo ao Senhor nesta manhã? E aí o texto mostra que Moisés rejeitou aquela proposta. Ele rejeitou e então vieram outras pragas. Quais foram? Aí vem a quinta praga. Qual é esta quinta praga? Os rebanhos morreram. Diz o texto. Mas olha que interessante, gente. Essa praga já não atinge agora a casa dos israelitas. Deus começa a dar sinais, gente. Deus começa a dar sinais. E agora também, é muito interessante porque os magos de Faraó não conseguem repetir a mesma praga. Até a quarta praga eles conseguiram. Chegou a partir da quinta, eles já não conseguem mais repetir. E o que a Bíblia nos ensina com isso? O que a gente consegue aprender? É o seguinte, que o mal pode até atentar contra a sua vida, mas o poder de Deus é infinitamente maior. O nosso Deus é poderoso, é por isso que você, meu irmão, minha irmã, que nasceu de novo, que já teve um encontro real com Cristo, você não precisa andar com medo de nome na boca do sapo, de olho gordo, de inveja, de macumba, de toda obra de feitiçaria. Você não precisa andar com medo destas coisas. Por quê? Porque o nosso Deus é poderoso. Ele habita em você. É Cristo em vós a esperança da glória. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, você pode andar seguro e vitorioso para a glória de Deus. Você pode aplaudir mais forte? Crente nascido de novo não tem medo dessas coisas.
Crente que teve uma experiência real com Cristo, anda seguro, porque sabe quem habita nele. Cristo é a minha vida, e maior é Ele na minha vida do que todas essas outras coisas. Amém, meus queridos? E aí vem então a sexta praga. Qual foi? As feridas purulentas, ou seja, inflamações, pus, infecções apareceram nos egípcios e nos seus animais. Vem a sétima praga. Chuva de granizo. Ou seja, as pedras caíam do céu e destruíam tudo, destruíam as plantações e matavam os animais. E então agora, gente, olha que interessante. Na sétima praga, Faraó fez uma outra proposta, que é a segunda proposta do inimigo. É a segunda proposta do inimigo. Quer ver? Veja lá comigo, capítulo 10, por favor. Abra um pouquinho só para frente. Capítulo 10, versículo 8 ao 11. Olha só a proposta, gente. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, ao seu Deus. Mas digam-me, quem irá? E Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. E disse-lhe o Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções, disse o Faraó. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor. O que ele disse, gente? Só quem? Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E então Moisés e Arão foram expulsos da presença do Faraó. Então, queridos, veja que, em primeiro, o diabo quer que você não se envolva. É isso que nós vimos. Você pode ir, mas não vai muito. E agora, segunda coisa que ele quer fazer, sabe o que é? É dividir a sua casa. Porque o texto mostra isso. O Faraó queria deixar os homens adorarem, mostra o texto, mas as mulheres e crianças não. Olha, vocês homens podem ir, mas as mulheres e crianças ficam. E o que Moisés disse? Não, de jeito nenhum, nós temos que levar todos. São os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor, disse Moisés. Olha, queridos, o inimigo continua hoje lutando contra nossas famílias, dividindo os relacionamentos familiares. É isso que Satanás continua fazendo, porque ele tem uma missão. Qual é a missão do diabo? Matar, roubar e destruir. É isso que ele quer. Ele não brinca de ser capeta, ele é o próprio. Ele é capeta, sua essência é má, é perversa. Ele tem o desejo de arrebentar com você, com a sua casa, com a sua família, com os seus negócios, com tudo, com a sua história. E eu tenho visto, e eu queria aqui que você tivesse muita atenção, porque alguma coisa que eu tenho visto nesses dias de pastores sem ética alguma, que ficam pescando em um aquário. Sim, convidando casais e jovens cristãos para visitarem suas igrejas, e com isso acabam dividindo a família dessas pessoas. Inclusive eu já orientei gente aqui nessa comunidade para ter cuidado com isso. Já orientei pais e mães que vieram falar comigo, eu disse: cuidado com isso. Cuidado com esse tipo de proposta. Ah, mas meu filho está frequentando uma igreja, isso que importa. Cuidado. Porque às vezes existem pastores que ficam assediando vocês, que estão aqui, para ir fazer uma visitinha. Isso não é vocês, são os filhos de vocês. Tomem muito cuidado com isso. Por quê? Porque isso também pode ser uma ação do mal, uma armadilha,
para dividir a sua casa, para dividir a sua família, para arruinar vocês. Por isso que nós temos que vigiar. Por isso que nós precisamos orar mais pelos nossos filhos. Precisamos conversar mais com eles. Precisamos orientá-los melhor. Oriente o seu filho, oriente a sua filha. Precisamos orar mais pelo nosso casamento, pela nossa família, porque o diabo, nosso adversário, meus irmãos, ele não está brincando, ele está ao derredor buscando a quem possa tragar. E basta um vacilo que ele vem mesmo. Nós sabemos disso, mas em nome de Jesus as nossas famílias estão guardadas pelo poder de Deus. Eu creio nisso, nenhum mal te alcançará, praga alguma chegará à tua vida, à tua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Agora, gente, o diabo vai continuar atentando contra a sua casa, óbvio, dizendo para você o seguinte: olha, pode ir, mas não vai muito. Ele vai dizer: olha, vá, mas não precisa levar sua família. Vai sozinho. É só os homens. As mulheres e as crianças ficam. Não é essa a proposta do faraó? Ah, deixa. Não precisa levar sua família. Deixa seu filho dormindo. Ah, coitado, ele está cansado. Estudou muito a semana. Deixa ele dormindo. Deixa seu filho em casa. Olha, o tempo está ruim, está chovendo. Não tire o seu filho da cama num tempo como esse de chuva e frio. Não. E o diabo quer que você faça concessões assim, para que no futuro o seu filho perca o valor de estarmos juntos na casa de Deus. Todos os domingos, declarando: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. O diabo vai fazer de tudo para que seus filhos percam esse valor. Mas você pode responder ao diabo como Moisés respondeu a Faraó: não, nós vamos levar todo mundo. É todo mundo adorando junto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e ponto final. Essa foi a resposta. E alguém pode dizer o seguinte: mas Ronaldo, meu marido não é convertido, a minha esposa não é convertida, os meus filhos não são convertidos. Mas eu digo para você que isso é projeto de vida. Qual é o teu projeto? Qual é o nosso projeto? É que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso com muita força? Vamos lá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais forte, igreja, por favor. Eu e a minha casa. Levante as suas duas mãos ao alto e diga: aleluia. E você pode fazer essa declaração em fé todos os dias. Todos os dias. Nós não colocamos os nossos filhos neste mundo para perdição, mas para eles serem salvos em Cristo. E o diabo, por vezes, vai fazer propostas a você, e propostas até justas. Sabia disso? Até coerentes. Por exemplo, não seria justo eu deixar meu filho descansar no domingo, depois ele ter uma semana pesada na faculdade, com provas, com trabalhos? Não seria justo isso? Tá bom, filho, olha, domingão, pode descansar um pouco. Não seria justo isso, sim ou não? Não seria justo eu deixar o meu filho sair com a turminha dele no final de semana para fazer um passeio diferente? Poxa vida, foi uma semana de tantas atividades, eu vou deixar. Não seria justo isso? Claro que seria. Mas, gente, e assim as concessões vão corroendo e corroendo e corroendo o coração dos nossos filhos. Essas concessões vão corroendo o coração dos nossos filhos. E por isso que a gente tem aqui, queridos, estamos reativando um ministério muito importante entre nós, de mulheres que oram. Vocês viram aqui nos recados, no nosso Comuna News, vocês viram? Vai começar, vamos retomar esse trabalho de mulheres que oram. As mulheres vão se reunir. Por quê? Essas mães vão interceder por sua casa, por sua família, seus filhos. Há muitos filhos que estão longe de Deus, estão afastados de Deus. Então você, mulher, priorize
as datas que foram estabelecidas, esse encontro vai ser precioso demais. E vai ser coordenado pela minha esposa Simone, gente. Olha lá. Então, bora lá. Vamos estar junto ou não, mulherada? Mas é só para mulheres, tá? Só para as mulheres. Vai ser uma bênção. Os homens, a gente tem outro encontro que também vai ser muito legal. Que a gente tem divulgado, os homens de honra. Muito bacana. Mas, gente, Faraó disse, olha, pode ir Moisés, mas as crianças e as mulheres vão ficar aqui comigo. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, aceitaria uma proposta dessa? Aceitaria? Não. Moisés aceitou? Também não. E aí surge agora a 8ª praga. Foi um enxame de gafanhotos. E vem a 9ª praga. As trevas. Veja, a escuridão tomou todo o Egito como nunca se viu. E aí agora surge, e a última que eu quero destacar aqui, para nós nesta manhã, vem a 3ª proposta. Veja, com essa 9ª praga, surge a 3ª proposta. Qual foi a 3ª proposta? Êxodo, capítulo 10, versículo 24. Que é a 3ª proposta do inimigo. Veja lá. Versículo 24 do capítulo 10 de Êxodo. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Agora ele deixou as mulheres e crianças. Vocês podem ir. Mas ele disse que iria ficar o quê? As ovelhas e os bois. O que é que Faraó agora está pedindo? Os bens. Os bens. Então você percebe, você consegue perceber onde é que o diabo atua? Então primeiro, olha lá. Primeiro ele tenta corromper o nosso compromisso com Deus. Ou seja, vai, mas não vai muito longe. Tá bom. Vá no culto, mas não precisa ir sempre. Tá bom demais. Leia a Bíblia, mas não precisa ler muito. Ore, mas não precisa ser tanto assim. Então, primeiro ele tenta corromper o nosso compromisso com Deus. Segundo, que a gente viu, ele ataca a família. Ele quer dividir a família. E terceiro agora, ele pede os bens. E Moisés respondeu o seguinte: olha, nós não vamos deixar nada aqui. Não vai ficar nem um fio de cabelo nosso nesta terra. É todos. Todos têm que ir. Então veja, a terceira área que Satanás vai tentar destruir são os seus bens. E a Bíblia fala, né? A Bíblia fala de gafanhotos que corroem as plantações. Ageu, né? Ele fala de gente que quando tem dinheiro, é como se colocasse num saco furado, porque o dinheiro, ele entra, para muitos, ele entra na boca ali do saco e sai pelo fundo. Ageu fala sobre isso. Tem gente que vive dizendo: mas Ronaldo, eu não consigo construir nada nessa vida. Ronaldo, eu fico endividado o tempo todo. Estou sempre endividado. Jesus falou, queridos, sobre o dinheiro. E Jesus falando sobre o dinheiro, ele disse que muitos servem ao dinheiro como o Senhor. E chamou o dinheiro de Mamon. E Mamon é a personificação de uma entidade maligna que quer escravizar, corroer os teus bens e te empobrecer. É Mamon. E aí eu fico pensando, né, quantas e quantas famílias destruídas estão destruídas pela má administração dos seus recursos financeiros. Hein? E há um princípio bíblico muito importante que nós devemos praticar, e o que nós fizemos agora há pouco, que é o dízimo. Isso é um princípio bíblico. Tem tanta gente que não conhece o Novo Testamento direito e diz o seguinte: olha, Jesus nunca falou sobre isso, Jesus nunca falou sobre dízimo. Não. Mas eu quero dizer para você que Jesus falou sim. Claro que ele falou. Ele disse: eu não vim quebrar a lei, eu vim cumpri-la. Jesus ensinou: dai a César o que é de César, os impostos, e dai a Deus o que é de Deus. O apóstolo Paulo diz que é muito mais do que os 10%.
É muito mais, é todo o coração, é a vida, é tudo. Na nova aliança, nós entregamos tudo ao Senhor, nós consagramos tudo ao Senhor. E eu pergunto a você já consagrou a sua vida a Deus? Você já consagrou a sua família ao Senhor? Você já consagrou o seu trabalho ao Senhor? E os teus bens, você também já consagrou a Deus? Na hora que você vai comprar ou vender alguma coisa, Deus participa disso? Hein? Geralmente não. Geralmente não. Porque o que a gente faz? Nós administramos tudo sozinho, não é? E quando alguma coisa não vai bem, quando alguma coisa dá errado, então a gente vai para Deus e a gente pede ajuda de Deus. É assim ou não é, irmãos? Pois é. Porque nós não envolvemos Deus no início do processo. Esse é o grande problema. Mas nós temos que colocar Deus no processo. Ou seja, eu vou comprar alguma coisa de grande vulto financeiro, então eu preciso colocar Deus no processo. E aí pode ser uma casa, um carro, seja o que for, coloque Deus no processo. É claro que eu não preciso perguntar para Deus, por exemplo, se a escova minha de dente eu devo trocar ou não. Não preciso. Acabou aqui a minha escova de dente. Pai, eu troco a minha escova de dente ou não? A minha pasta de dente, não tenho mais em casa. Eu compro ou não? Não, não preciso. Senhor, eu compro uma casa de 2 quartos ou 3 quartos? Não. Mas tudo aquilo que se refere a uma decisão muito importante na sua vida, meus irmãos, tudo aquilo que se refere a um grande vulto financeiro, consulte Deus. Por exemplo, vai abrir uma sociedade, consulte ao Senhor, coloque Deus no processo. Isso é importante. E você pergunte, Senhor, é a tua vontade? Senhor, é o melhor que eu devo fazer? Senhor, eu não vou me machucar lá na frente? Porque a decisão é muito importante. Eu não sei qual é o rumo que eu devo seguir. Eu não sei o que fazer, eu dependo de Ti. Me ajuda, Pai. Qualquer negociação que você for fazer, coloque Deus no processo e pergunte se é isso que Ele quer. Posso ouvir um amém da igreja ou não? O fato é que muitas pessoas são destruídas, sabe por quê? Pelo amor ao dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que o diabo vai tentar te corromper. Vai tentar corromper você. Você pode ter certeza disso. E ele vai tentar tocar nos seus bens. Saiba disso. E, gente, é nesse momento que nós descobrimos onde está verdadeiramente o nosso coração. Onde está o seu coração? Em Deus ou nas riquezas? Em Deus ou nos bens? E não se iluda, o dinheiro existe para nos servir e não para nos escravizar. Amém, gente? Porque nós dependemos de Deus e não do dinheiro. A nossa dependência dele. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é aquele que vai suprir todas as nossas necessidades. Ele tem feito isso até hoje e vai ser assim até o fim da sua vida. Louvado seja o nome dele. É ele que vai suprir tudo. Você crê nisso? Então, meus queridos irmãos, olha só, meus amados. Aqui estão 3 áreas que Deus quer agir, mas que o diabo também quer agir. O inimigo tipificado aqui pelo faraó, ele quer tocar na sua vida. Primeiro, ele quer tocar no seu compromisso com Deus. Como eu disse, vá, mas não vá muito longe, não. Leia, mas não leia muito. Ore, não, mas não ore muito. Vá à igreja, mas não vai sempre. Tá bom assim, você já cumpriu o seu dever religioso. Você já foi no culto da ceia, tá bom. Você já garantiu a bênção do mês. Você sabe que é isso que muita gente pensa, viu, gente? Por isso que às vezes o culto Santa Ceia, o primeiro domingo do mês, é o culto mais cheio da igreja. É ou não é? Tem gente que vem e acabou, garanti minha bênção do mês. E é o inimigo dizendo, ó, vá, mas não precisa ir muito, não, você já garantiu. Você já cumpriu o seu dever religioso. Está tudo certo. Está tudo certo. Aí, segundo, ele quer tocar na sua família. Você pode ir, mas sua família fica. E terceiro, que nós vimos aqui,
Ele quer tocar nos seus bens. E Deus tem que estar no processo. Eu quero finalizar aqui com vocês, quero concluir esta mensagem nesta manhã, porque nós vamos orar. Amém, meus queridos? Qual foi o final dessa história? Gente, o final dessa história é que diante dos nãos de Moisés, das recusas de Moisés, Faraó endureceu ainda mais o seu coração e por isso veio a última praga. Qual foi a última praga? A morte dos primogênitos. Pois é. E aí tocou no filho do Faraó. E quando toca no filho da gente, a história muda. Quem é pai e quem é mãe aqui sabe. Tocou no filho da gente, a coisa muda de figura. Não é verdade? E aí quando o Faraó viu aquele menino, o filho morto, ele disse para Moisés: levem tudo, suas mulheres, crianças, os jovens, os velhos, os bois, as ovelhas, saiam daqui, saiam daqui. E Deus libertou o seu povo. E a Bíblia diz que eles foram pelo deserto, depois eles atravessaram o Mar Vermelho, mas todo o exército egípcio morreu afogado. Sabe, queridos, que essa seja também a nossa história de bênção e de vitória, que todo o inimigo espiritual da nossa vida morra afogado no fundo do mar, em nome de Jesus. Todo inimigo espiritual, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra Satanás e os seus demônios, é contra principados e potestades. Então que todo inimigo espiritual da nossa vida morra afogado no fundo do mar, hoje, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E o avivamento que nós estamos tanto clamando, pedindo, vai trazer a nós, queridos, mudanças profundas, uma transformação total. Mas cuidado com as propostas do inferno, do diabo, porque ele quer destruir essas 3 áreas que eu mencionei para vocês. 3 áreas importantíssimas da sua vida. É o compromisso com Deus, é a nossa família e os nossos bens. Quais são as áreas? Vamos lá, vamos repetir? Compromisso com Deus, família e os bens. Essas 3 áreas que Deus quer atuar, que Deus quer abençoar e o diabo quer destruir. O compromisso com Ele, a vida com Deus, vida de intimidade com Ele, a nossa família e os bens. Por isso nós vamos clamar a Deus, nós vamos pedir ao Senhor para sermos transformados pelo poder e pela graça do nosso Deus. E olha, qual vai ser a resposta que a gente vai dar para o nosso inimigo nesta manhã? Qual vai ser a resposta? A gente vai dizer o seguinte: olha, saiba hoje, Satanás, que conosco vai todo mundo. Não fica um fio de cabelo da nossa casa lá no Egito. Conosco vai todo mundo. Vai a nossa família, os nossos filhos, os nossos adolescentes, as nossas crianças, os casais, os mais velhos. Vai toda essa comunidade. Vai todo mundo, vai tudo que somos e vai tudo que temos pela graça do Senhor. Nada nós vamos deixar no Egito. Nós vamos sair com tudo. Essa vai ser a nossa resposta a Satanás nesta manhã. Vai todo mundo. E aí então, queridos, qual vai ser a nossa oração? A nossa oração é dizer: Pai, eu quero ter uma vida melhor. Eu quero ter uma vida transformada. Eu quero ter uma vida avivada. Eu quero ter uma vida de intimidade. Eu quero viver em chamas para o Senhor. É isso que eu desejo. Eu e a minha casa queremos viver em chamas para Deus. Eu não quero deixar nada para trás. Nada. Não quero deixar nada para o meu inimigo. Nada vai ficar com ele. Porque tudo que eu sou e tudo que tenho é teu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Receba esta palavra nesta manhã. Glória a Deus.